Graça e paz, meus queridos, que a bondade do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã. E eu desejo lembrá-los de que nós estamos nos caminhos de Tiago. Estamos lendo o livro de Tiago e extraindo preciosas lições, texto a texto, capítulo a capítulo, versículo a versículo. O tema da oração da manhã de hoje é alcançando a sabedoria para enfrentar as provas. O texto de hoje é Tiago, capítulo 1, de 5 a 12, que nos diz o seguinte: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o seu calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Muito bem, o alvo de Deus para as nossas vidas, nós não podemos nos esquecer que é a maturidade cristã. Nas palavras que nós acabamos de ler no livro de Tiago, no capítulo 1, dos versículos de 5 a 12, nós temos aqui um esboço muito especial a respeito do alcance da sabedoria para nos proporcionar a condição devida para enfrentarmos as provas da vida. À medida que nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo em nossas vidas. E a gente só consegue discernir isso tudo com sabedoria que vem das mãos de Deus. Deus nos prova para nos fazer desmamar da atitude de criança, ou seja, quando Deus nos proporciona um momento de provação, o desejo é que nós possamos crescer e deixarmos de ser infantis no nosso entendimento das coisas da vida. Para alcançar o alvo da maturidade, Deus faz 3 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, há uma obra que Deus realiza por nós. Nós chamamos isso de salvação. Através de Cristo Jesus, Ele nos alcança pela sua graça. Em segundo lugar, há uma obra que Deus realiza em nós, e nós chamamos isso de santificação. Então, em primeiro lugar, nós somos salvos, depois alcançamos a santificação, e em terceiro lugar, há uma obra que Deus realiza através de nós, que se chama serviço. Isso tudo é alcançado a partir da maturidade. Mas, afinal de contas, como lidar com as provações desta vida? Nós temos aqui algumas propostas muito importantes. Eu quero destacar 5 maneiras, 5 chaves, eu quero colocar na sua mão, com base no livro aqui de Tiago, para que você possa passar pelas provas com a sua cabeça levantada em nome de Jesus. E me permita aqui abrir um parêntese, seja qual for o tamanho da sua prova. Vamos lá? Primeiro, é preciso pedir sabedoria do alto. Nós precisamos discernir as coisas que acontecem em nossa volta. E a sabedoria é a base. Em segundo lugar, nós precisamos saber quem é Deus. Queridos, Deus, o nosso Deus, é a fonte da sabedoria e o doador da sabedoria. É por isso que Tiago vai nos alertar dizendo:
que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, porque sendo Ele o detentor da sabedoria, a todos Ele dá livremente, e há um detalhe especial que Tiago revela para nós: Deus dá de boa vontade. E observe, Ele será concedida. Mas atenção, nós não podemos pedir a sabedoria de qualquer jeito. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, nos assevera Tiago. Queridos, em terceiro lugar, precisamos orar com fé em meio às provas, ou seja, orar e nunca duvidar. Precisamos orar e descansar nos braços do Senhor. Dois resultados desastrosos acontecem na vida das pessoas duvidosas. Eu quero aqui, neste momento, abrir um parêntese e lançar essa pergunta para todos vocês. Será que nós temos sido filhos de Deus confiantes e temos exercido a nossa fé nas promessas, no cuidado, nas direções de Deus? Ou será que nós temos duvidado? Bom, há dois resultados desastrosos na vida do cristão que é duvidoso. Primeiro é o fracasso na oração. Todas as pessoas que são duvidosas, elas são fracassadas na sua expressão de oração na presença do Senhor. E a segunda coisa é a inconstância. Fé e incredulidade não podem andar de mãos dadas. É por isso que Tiago, nesse momento, diz para nós que nós precisamos pedir com fé, sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Observe o versículo 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quando nós lemos a carta de Tiago, já falamos isso aqui nos capítulos anteriores desta sequência da oração da manhã, nós precisamos compreender que o desejo do coração de Deus é firmar os nossos corações em fé. Nós não podemos lançar diante de Deus as nossas palavras e duvidarmos diante daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Guarde isso no seu coração. Em quarto lugar, é preciso se alegrar em meio às riquezas espirituais. Versículo 9 vai nos revelar o seguinte, preste atenção. O irmão de condição humilde deve alegrar-se, orgulhar-se, quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos afazeres. Então, o que nós precisamos compreender é que a maior riqueza que possamos ter nas nossas vidas é a riqueza espiritual, e é necessário alegrarmos-nos em meio às provas. Por isso, quando nós observamos o contexto aqui, Tiago está nos ensinando sobre passarmos pelas provas com muita sabedoria, nos alegrarmos pelo fato de estarmos passando pelas provas, e isso só é possível a partir do nosso enriquecimento espiritual. E por último, quando provamos os desígnios do coração de Deus, nós conseguimos entender que provas podem passar, e na verdade elas de fato passam. Quando nós provamos os cuidados de Deus, nós precisamos olhar para as recompensas que virão sobre as nossas vidas. Por isso, no verso 11 diz: pois o sol se levanta e traz o seu calor, e seca a planta, cai então a sua flor, e destruída a beleza da sua aparência,
Nós estamos aqui falando da brevidade da vida, estamos falando daquilo que virá. E o texto no verso 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, o grande segredo é nós prevalecermos em meio às provas. Minha gente querida, o fato de sermos provados nos capacita não apenas para recebermos recompensas futuras, mas também nos equipa para sermos usados por Deus no aqui e no agora. Em resumo, é mais ou menos assim. Deus nos permite passarmos por provas para nos tornar pessoas melhores e mais usadas por Ele, e o Senhor certamente nos garantirá uma recompensa se assim passarmos por cada uma das nossas lutas e dificuldades com a nossa cabeça levantada e a nossa fé depositada no lugar certo. E o lugar certo é na presença do Pai. Vamos aqui para as aplicações então desse texto. Primeiro, precisamos de sabedoria para enfrentar as provas. Segundo, precisamos nos alegrar e nos contentar com as nossas situações e não excluirmos as boas ações sobre a vida dos necessitados em nossa volta. É certo que nós precisamos olhar para o lado e atentarmos para as pessoas que estão passando por testes, por provas, principalmente as pessoas de humilde condição. Em terceiro, não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas dessa vida. A propósito, a riqueza não é pecado, o problema é quando o homem deposita a sua esperança, a sua confiança nas riquezas. E por último, precisamos crer. Existe uma recompensa sobre a vida daqueles que esperam no Senhor. A nossa oração no dia de hoje será: Pai, nos dê sabedoria para passarmos pelas provas. Amém? Que Deus assim nos capacite para isso. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, neste exato momento, eu quero apresentar nas Tuas mãos todos os meus amados irmãos que estão passando por provas. Suplico que dos altos céus o Senhor sustente as suas vidas, seus corações, suas motivações, e que os Teus filhos, em nome de Jesus, possam clamar dos altos céus a sabedoria necessária para passarmos, ó Deus, com as cabeças levantadas diante das provas dessa vida. Fortalece o coração daquele que está abatido, sustenta o coração daquele que está aflito e fortalece os passos de todos os que aqui estão. Suplicamos por aqueles de condição humilde que estão passando por lutas, ajuda-nos a olhar para o lado e a sustentá-los, não apenas com as nossas orações, mas também com a ajuda necessária e devida se estão passando necessidades. Fortalece no nome de Jesus o coração de todos. Sabemos que há uma recompensa pelo fato de perseverarmos na provação. Um dia receberemos das Tuas mãos, depois de aprovados, a coroa da vida que o Senhor reservou para todos aqueles que o amam. Bendito seja o Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu querido? Você certamente conhece alguém que está passando por provas e que precisa de sabedoria para passar pelas mesmas. Então, compartilhe essa oração da manhã. Aquele pedido especial, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se estiver chegando por aqui agora e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.